Oi, pessoal, nós estamos aqui com mais um Papo de Perfumaria. Hoje nós estamos com o querido Leandro Petit, da Givaudan, um perfumista maravilhoso, para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Que bom que você está aqui, feliz demais de estar aqui conversando com você. E conta um pouquinho de você, quem é o Leandro? Sim, obrigado pela oportunidade, é um prazer e sempre uma grande honra poder falar do mundo da perfumaria, falar desse mundo tão misterioso para nós e desvendar um pouquinho mais desses mistérios Os mistérios do da perfumista. perfumaria, do perfumista. Lê, como é que você chegou a ser o perfumista? Se você sempre quis, você já tinha isso na tua cabecinha, quero ser perfumista, igual menino, né? Quero ser o bombeiro, quero não sei o que, você já tinha isso, não? Ou alguma coisa te levou até essa É, profissão? na verdade, assim, acho que foi um alinhamento dos astros, de uma certa Adoro forma, isso. porque eu comecei a fazer engenharia química, né, terminei a faculdade de engenharia química e sempre buscando, a minha ideia era trabalhar com petróleo. Eu adoraria estar dentro no meio do mar, numa refinaria. Assim, a Nossa. minha ideia de trabalhar na engenharia era esse, né? Só que, como a grande maioria dos brasileiros precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu entrei na faculdade, mas eu precisava achar um estágio para poder ajudar minha mãe a pagar a faculdade. Então, nisso daí, o que aconteceu? Eu consegui entrar de estagiário numa casa de fragrâncias pequenininha, onde eu fui assistente de uma perfumista, que hoje ela está em Dubai, e eu era o assistente direto com ela, então assim, eu fazia como numa farmácia de manipulação, que fica misturando os ingredientes, eu era o assistente dela que fazia essas misturas, então ela trazia a fórmula para mim, que era impressa, e eu ia lá misturando os ingredientes. Só que não só ficava nesse trabalho, mas toda vez que ela queria tirar ou um produto novo do mercado, ou uma matéria-prima, ela pedia para eu sempre pegar e molhar duas fitas. Então ela pegava e dava uma fita para mim, uma fita para ela, e ela contava a história do ingrediente, contava a história de um perfume. Então eu ficava que nem um netinho com seu avô ouvindo uma história e deslumbrado com a ideia que assim, meu, nunca imaginei que por trás de uma matéria-prima, do patchouli que vem da Indonésia, ele chegou na perfumaria assim e hoje ele é usado assado. Então, assim, isso foi me despertando um lado meu que eu sempre gostei muito de química, né, das moléculas e tudo, e sempre gostei muito da parte artística, né, de misturar as coisas, de fazer coisas novas, de fazer misturas meio diferentes. Então eu gosto muito de misturar salgado com doce, quente com frio, é fazer essas misturas que todo mundo olha e fala, nossa, você põe brigadeiro no pão de queijo? É, eu coloco o brigadeiro no pão de queijo, então o que que dá? Né? Então nisso eu descobri a perfumaria dessa forma e aí eu coloquei na minha cabeça, bom, é isso que eu quero fazer para a vida. Né? Então, o lado de ir para a engenharia, para a refinaria, foi ficando de lado, me formei, mas aí. Curiosidade, a Mas a- criatividade veio mais. Exato, e aí nisso daí eu consegui entrar na Givaudan como estagiário no laboratório de aplicação de sabonetes, onde eu fiquei mais ou menos um ano. Aí eu participei do processo seletivo para ser o assistente de perfumista aqui na Givaudan. Só que na época e ainda hoje, como é um cargo de muita confiança, porque no final das contas o assistente ele está lá com a fórmula de toda uma composição de um produto que pode ser o best-seller do ano de um mercado, né? Seja em perfumaria fina, num amaciante, no shampoo, enfim. Então, assim, é uma coisa muito sigilosa que aquela pessoa tem em mãos, né? Então, na Givaudan é um cargo efetivo e de muita confiança. Daí eu trabalhei com dois perfumistas que são meus parceiros e amigos de hoje. Trabalhei quase 6 anos com eles, com o Cláudio de Deus e com o Hernan Figoli. E hoje poder sentar no meio dos dois, literalmente, sentam o Hernan e o Cláudio do meu lado, como se fosse um, um menino que começou a jogar bola e está jogando bola com Messi e Cristiano Ronaldo do lado. Então, assim, Que eu me sinto maravilha. extremamente realizado nisso. Fui para a escola de perfumaria da Givaudan, isso em 2011 até 2014. Morei 3 anos na França para fazer a escola de perfumaria. E aí, desde então, trabalho na parte de perfumaria fina e na Givaudan para a América Latina
até os dias de Teve hoje. os anjos da guarda mesmo. Foi cair com pessoas certas mesmo, que foram te levando, usando a tua Sim. curiosidade, a tua criatividade Foi para aquela isso, coisa de né? você estar preparado No no lugar momento certo, certo, na na hora hora certa, certa, com a pessoa com as certa. pessoas certas, exatamente. Que maravilha. E daí você morou na França. Morei 3 anos na França, onde eu conheci minha esposa lá. Ela é brasileira, mas a gente se Isso que eu ia falar, conheceu ela é lá. francesa ou brasileira? Não, Ela é ela é brasileira. brasileira, a gente se conheceu lá e ela Mas ela é mora no dessa área bairro. de Não, ela perfumaria, estava não. fazendo um mochilão, a gente tinha Que massa. uma amiga em comum, daí ela falou: eu tenho um amigo que mora lá em Paris, ele pode mostrar a cidade com o olhar de quem mora lá, em vez de ser Que faz somente um toda a lugar turístico, faz diferença, toda a né? diferença. E aí nisso a gente se conheceu, rolou um clima e tudo. A gente acabou namorando 1 ano à distância, porque eu tinha que terminar a Você minha já tinha que formação ficar. e ela estava terminando a faculdade aqui no Brasil. E Ela é formada no coincidente, ela quê? é médica. Ah, bom, E já aí, teve um pouquinho. não, saiu totalmente, assim. E ela, coincidentemente, mora em São Paulo. Então, assim, a gente conheceu na França, 2 brasileiros, e ela morava num bairro próximo do meu, aqui na Zona Sul de São Paulo. Que Então, legal. é, E daí hoje estão casados e com filhos. bem casados e com 2 filhos. Que delícia. E ele me conta assim, fora daqui, então, além da família, qual que é o hobby do Leandro? O que você gosta de fazer? O que te alimenta para voltar para essa parte da criatividade do Olha, perfumista? eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito de traduzir essa curiosidade nas minhas criações, tentando sempre buscar algo diferente, algo inusitado. Eu sou um apaixonado por café, né? Não sou barista, mas eu sou um entusiasta do café. Então, conheço, experimento, testo vários métodos, como é uma alquimia quando você trabalha com cafés, né? E o Brasil é o maior produtor de café, mas os cafés especiais que a gente chama, né? A gente consegue ter a mesma matéria-prima, que é o café, e Formas dependendo do diferentes. jeito que você faz, da temperatura que você usa, do tipo de processo, se é uma infusão, se é um processo de coado, o mesmo café consegue te dar informações diferentes. Então essa busca por usar as mesmas coisas de formas diferentes é uma coisa que me atrai muito no meu mundo pessoal, e eu tento traduzir isso nas minhas criações. Que legal. É. Tem algum café mais diferente assim que você já tenha tomado? Tem o do Do Jacu, Jacu você tomou já já? tomei, gosto, acho interessante, mas não foi o que me brilhou os olhos. Um que me brilhou muito os olhos foi um café que vem numa edição especial de uma assinatura que eu tenho, e que cada vez vem um café diferente, assim, e dessa eles não veio nem como o principal café, mas veio como um brinde, como se fosse um saquinho de 40 gramas só de café, Bem que era um perfume, que era um café que tinha notas de jasmim. Aí eu falei, não, isso aqui é história, é marketing que tá aqui. Só que quando eu fiz o café e fui cheirar a caneca assim, Sentiu falei, mesmo. nossa, tem muito jasmim aqui mesmo. E aí, assim, foi o café mais delícia. inusitado que eu tomei. E é um café brasileiro. Olha só, É. o Brasil com café realmente é. E o café é muito utilizado na perfumaria? Não tanto quanto poderíamos, mas é utilizado sim. E traz utilizado. essas nuances diferentes, assim. A gente Consegue trabalha na usar. perfumaria como ingrediente natural, a gente tem na Givaudan a gente trabalha com uma qualidade bem interessante do café, a gente tem duas, que é uma extração que a gente chama de CO2, Tá. que é com gás carbônico, né? Então, assim, a gente consegue tirar e extrair os compostos mais voláteis da nota de café. Então fica um café muito mais doce, entre aspas, assim, mais cremoso, porque não pega tanto o lado mais pesado como se fosse um absoluto do café, que daí você vai ter mais a predominância da nota mais tostada, dessas notas mais intensas, né, mais pesadas do café. Então a gente tem Mais essas uma duas suavidade, qualidades, né? Que legal. E você, como é que você acha que é o nosso cheiro do Brasil, assim? Como que você definiria em um perfume esse cheiro do Brasil? Nossa, o cheiro do Brasil teria que ser um cheiro muito, muito versátil, porque de norte a sul, de leste a oeste, você muito tem diferente, né? países completamente diferentes, né? Então,
teria que ser uma nota muito versátil. Eu particularmente fiz um perfume, pode falar a marca então? Pode. Um perfume da L'Occitane Brasil, que chama Brasil, Sim. e o brief do projeto, a ideia era pegar a essência da mulher brasileira. E nisso foi uma história muito legal, porque assim, eu fiz o perfume junto com toda a equipe da Givaudan e da L'Occitane Brasil, a gente fez o perfume in loco, quer dizer, a gente viajou para Manaus, para Bahia, para Minas e para o Rio, onde em cada lugar eu tive uma host que mostrou o que era a mulher de cada região. E aí nisso foi me dando insights, onde de cada pessoa e de cada lugar eu fui traduzindo em ingredientes, onde no final a gente trabalhou todos eles juntos de uma forma harmônica, que foi a criação do Perfume Brasil, que traz essa brasilidade da mulher. E você acha que esse jeito de criar o perfume, porque assim é como criar um personagem mesmo, né? Ele é um jeito novo do perfumista? Ou você acha que já existia isso, já era dessa maneira? Assim, eu acho que assim... Ou é um jeito seu específico? Não sei se eu diria que é um jeito meu, mas eu acho que eu vejo a perfumaria como a moda, de uma certa forma, onde ela é cíclica, né? Sim. Tem momentos que acompanham a evolução e a história da humanidade. Então, se você pega e começa a fazer uma avaliação da perfumaria da década de 60, de 70, 80, 90, até os dias de hoje, você vê que ela vai em uma espiral, onde tem ingredientes ou notas olfativas que vão predominando, depois elas saem tanto de foco, depois elas voltam com uma nova interpretação, elas saem de foco e elas voltam de novo, sempre se reinventando, né? E a moda é assim também, né? E a nossa história como humanidade também é assim. Né? Então eu vejo muito esses ciclos na perfumaria também, acompanhando. Também. E como é que você lida com essa parte de liberdade quando você recebe um briefing? Como que você lida com essa parte da liberdade de criação versus a estratégia da marca mesmo? Eu diria que esse dueto entre responder da melhor forma o pedido de um brief e a liberdade criativa é a grande chave não só do perfumista como consequência, mas do perfume em si. Porque hoje a gente tem muitos lançamentos no ano, né? A gente tem muitos lançamentos por ano de diversas marcas, de diversos tipos de perfume, de diversas formas que acabam sendo lançados. Então, eu acho que essa liberdade é você tentar traduzir da melhor forma o que é pedido no brief. Então, por exemplo, vai haver um briefing que fala, a gente quer um perfume para o Dia das Mães e a gente quer falar da mãe romântica, da mãe que não é só mãe, mas é uma mulher também. Então, como é que a gente traduz isso? Né? Então, através disso eu penso, bom, que ingredientes tem esse lado mais cuidado, mas ao mesmo tempo tem esse lado mais autoral. Então eu vou buscando essa tradução dentro do que ele pediu, em paralelo com os ingredientes. Isso, em paralelo com os ingredientes para poder traduzir o que o cliente quer, mas com uma certa liberdade poética na criação. Entendi. Lindo isso. Interrompemos o nosso papo de perfumaria para trazer os nossos patrocinadores, agradecer a Perfumares, que é uma escola de perfumaria. Segue, visite o site para conhecer um pouco mais. E a Pelican Energy, que vai além de uma marca de camiseta de perfume, mas traz também 7 práticas para você viver melhor. Acesse o QR Code para saber um pouco mais sobre esse propósito da marca Pelican Energy. E como que você enxerga a parte da inteligência artificial quando a gente fala de futuro pro perfumista? O que você acha que a inteligência artificial agrega para essa profissão? Bom, como é uma área de criação muito solitária ao mesmo tempo, porque o trabalho do perfumista ele é 10% inspiração e 90% transpiração. Porque eu tenho uma ideia, quando eu recebo o brief, eu vou trabalhando ele na minha cabeça e tudo, eu estou numa criação livre, e falo assim, bom, já sei, eu quero misturar
Eu quero fazer uma fragrância manga chocolate. Eu já tenho a manga chocolate na minha cabeça. Aí a tradução disso daí vem nessa transpiração de acertar qual é os ingredientes, qual é a combinação, qual é a proporção desses ingredientes para traduzir da melhor forma possível essa manga chocolate da minha cabeça, né? O que a inteligência artificial consegue agregar é na velocidade de resposta. Então, por exemplo, aqui atrás de nós a gente tem um robô e um equipamento de inteligência artificial que nos ajuda muito a acelerar uma criação, no sentido de onde eu posso misturar alguns ingredientes, fazer um acorde e em vez de levar para o laboratório, entrar na lista de pesagem, para depois ser pesado, ir para outro laboratório para fazer a aplicação e eu receber depois essa amostra para cheirar, aqui com a inteligência artificial e com o nosso mini robô eu consigo fazer isso em 15 minutos. Então eu não perco muito tempo nessa experimentação do novo. Eu acho que a inteligência artificial consegue agregar muito para nós nesse sentido de ganhar velocidade, evidentemente, nesses testes e tendo as respostas mais rápidas. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo de qual é a nova rosa do mercado, em vez de eu ir no Google e procurar em vários sites quais são os lançamentos de rosa, enfim, eu consigo na inteligência artificial fazer uma busca e aí você consegue extrair assim, legal, é essa marca, é esse produto que estão falando de uma rosa mais, não sei, mais escura, uma rosa mais frutada, e aí eu consigo ter uma informação mais rápida. Então acho que a inteligência artificial ajuda muito nesse aspecto. E no geral, na perfumaria, como é que você enxerga? Porque você mesmo está falando assim, a quantidade de perfumes que são lançados durante o ano, né? E como que você enxerga isso com a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, acho que na parte da perfumaria como um todo, ela ajuda muito o consumidor a ser mais seletivo e ser menos influenciado pelas comunicações. Porque como ele tem a resposta mais rápida, se evidentemente a gente faz as perguntas corretas, porque a grande chave de um bom uso de inteligência artificial é saber perguntar. E para saber perguntar, você precisa ter o quê? Repertório, conhecimento, para poder fazer a pergunta correta, né? Senão ele acaba gerando uma resposta, mas dependendo da profundidade da sua pergunta, ele vai dar a profundidade da resposta, né? Então isso ajuda, acho que muito o consumidor a buscar o que mais ele quer, a se letrar de uma certa forma no mundo da perfumaria. Ajuda inclusive na própria educação Exatamente, mesmo, né? Do consumidor. Ajuda na educação do consumidor. Lê, me fala assim, quem é a pessoa que você tem alguém assim que você se inspire, que seja a pessoa referência para você na sua profissão? Na minha profissão, uma pessoa que me inspira muito nas minhas criações, eu diria que tem algumas pessoas que dão essa inspiração, porque é como cada perfumista, para mim, depois que você consegue dar um mergulho mais profundo na perfumaria, que assim, todo conhecimento você consegue ficar tanto no raso e no mergulhos mais fundos, né? Quando você vai fazer um curso de mergulho, você começa aprendendo a nadar, depois com um equipamento mais leve, e depois você vai pegando equipamentos mais pesados. Nisso, eu consigo ter diversos personagens, diversas pessoas, mentores, assim, que quando lança uma fragrância, quando eu vejo a pessoa falar, ou quando eu acompanho, graças a Deus estou na Givaudan, que é a maior casa de fragrâncias do mundo, então eu consigo ter um contato com todo o time de criação da perfumaria europeia, americana, enfim, de Middle East também. Então, assim, para cada um eu tenho um olhar que fala, nossa, o que lançou? Deixa eu ver a assinatura, deixa eu ver se eu reconheço. E é tão interessante fazer esse exercício, mesmo como consumidor, porque depois você consegue cheirar as coisas assim, nossa, aqui tem a assinatura de tal perfumista. Então eu gosto muito da assinatura do Cantambich, de Europa, de Paris. Gosto muito da assinatura do Jordi Fernandes, que é um perfumista espanhol que trabalha muito com o mercado de Middle East pela Givaudan também.
De outras casas de fragrância eu também admiro muito o trabalho de Alberto Morillas, Dominique Ropion e Jean-Claude Ellena, que são perfumistas que trazem uma herança e uma riqueza olfativa que é como se você tivesse tendo vários autores de livros que você gosta de ler. Então, hoje eu quero ler um romance. Então, você sabe qual é o livro que você vai pegar, quem você vai pegar. Não, hoje eu quero um livro de filosofia. Então, já sei quem eu vou querer ler. E aí eu no meu estudo, na minha curiosidade de gostar tanto desse mundo, vira e mexe eu pego, cheiro a coleção de tal pessoa para ver se eu reconheço a assinatura, se eu reconheço os ingredientes que ele usa. É muito interessante, é muito fascinante quando a gente consegue fazer isso. Maravilhoso. Espero que no futuro, depois, quando eu tiver mais experiente, alguém faça isso comigo também. Eu sirva de exemplo para alguém. Eu tenho certeza que você já é referência. Não, imagina, e vai ser um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Então, assim, imagino que você já conheceu várias pessoas nesse mundo, tudo, mas se te falasse assim, Leandro, você tem a oportunidade de ter 10 minutos na sala com tal pessoa, quem seria essa pessoa? Pode ser do mundo da perfumaria, como pode ser do mundo dos negócios. Nossa, aí é muita coisa. Mas 10 minutos com uma pessoa, bom, eu diria Jesus, evidentemente, assim, mas também hoje, no meu momento atual, eu adoraria ter uma conversa com Sêneca, por exemplo, que eu gosto muito de filosofia e ele é um estoico que me inspira muito a maneira de pensar, a maneira de ver a vida, a maneira de conseguir entender o que está no seu controle e o que não está, porque eu acho que quando eu consigo traduzir isso para o meu dia a dia, eu fico menos ansioso, fico menos irritado, porque eu consigo ver o que eu consigo resolver e o que eu não consigo resolver. Né? Então, assim, ter... São as perguntas que a gente se faz, né? Exato. Para saber de como lidar com tudo isso. Ainda mais na nossa profissão, que assim, a gente faz a criação, às vezes a gente vê uma fragrância maravilhosa, mas às vezes ela não é selecionada. Né? E não vai para o mercado. Então, é um trabalho muito frustrante ao mesmo tempo, né? Que desenvolve, te força a desenvolver muito a resiliência. Com certeza. Olha, o que você vê como o novo luxo na perfumaria? Se é que é novo, mas o que você enxerga como luxo na perfumaria? O luxo na consumidor. Para o consumidor? Para o consumidor. O luxo na perfumaria, hoje eu vejo como algo muito autoral, no sentido de quê? De você conseguir trazer... Hoje em dia, aqui que as pessoas acabam fazendo, que eu acho muito fascinante, que é o autoral é de trazer a sua própria assinatura. Cada vez mais a gente tenta buscar algo mais pessoal. E aí as pessoas estão fazendo muito, o que eu acho fantástico, misturando as fragrâncias. Então, assim, e aí vai te dar um cheiro único. Você pode usar um best-seller que todo mundo tem, mas você agrega uma outra nota, um outro perfume, um layering que a gente pode falar, que daí você traz uma nuance diferente, que daí aquela combinação só você vai ter. Então, acho que esse é o novo luxo, de você tentar buscar a sua própria assinatura. Né? Que faz a pessoa também se conhecer, o que ela realmente gosta. Exato. Ela gosta, se ela gosta mais quantidade desse ou daquele para poder... Isso, e ela pode brincar com as borrifadas, né, ou com a intensidade das notas, conforme o estado de espírito dela, o ambiente que ela vai ir. Então, assim, a pessoa pode gostar muito de uma nota muito fresca, mas ela vai para um lugar muito sofisticado. Então, assim, ou um jantar de gala, algo assim. Então, ela pode colocar uma base amadeirada de um perfume e passar esse frescor por cima. Né? Então, assim, você consegue brincar com essas notas e trazer uma coisa assim, um cheiro novo, um cheiro único. E isso também faz parte das pessoas se educarem também. Entenderem como é que funciona. Exato. Você já fez alguma criação já com esse propósito de trazer perfumes que já tivessem esse objetivo? Sim, sim. A gente já trabalhou já como o que a gente chama mais ou menos como se fosse um perfume mais mononota.
Assim, então, assim, uma mononota no sentido de, não é que só cheira rosa, mas a rosa é a principal nota da fragrância, mas o outro, que é a madeira, ou que é um sândalo, ou que é, sei lá, um abacaxi, tem uma nota também que você consegue depois combinar os dois e assim trazer sua própria assinatura. Entendi. E como é que, assim, por exemplo, a baunilha é uma nota de fundo. Uhum. Se você quer construir esse perfume trazendo ela mais para nota de topo, como que é essa brincadeira, assim, um pouco? Hoje a baunilha está muito em moda, né? Está muito em alta em vários graus da perfumaria, principalmente também na perfumaria masculina, né? Tem uma tendência muito grande da baunilha e ela é trabalhada de diversas formas possíveis. O que a gente consegue trazer e ressaltar a nota da baunilha é colocando elementos que olfativamente não vão sobressair a baunilha, mas vão ressaltar a baunilha. Então, notas almiscaradas, notas ambaradas, notas mais de madeiras cremosas, como sândalo, por exemplo, ou um pouco de cedro. São notas que vão dar uma sustentação e aí você coloca a baunilha como se fosse envelopando todas essas notas. Então, no final, você consegue sentir a baunilha do começo ao fim do perfume, mas não sendo somente uma nota baixa, né? Uma nota baixa não, uma nota de fundo, né? Sim, Seria trazendo ela já mais trazendo para... ela desde as notas de saída, né? Tem alguma matéria-prima brasileira que te surpreendeu quando você trabalhou? Eu gosto muito e acho ela dentro de um perfume, ela é tão diferente no sentido de trazer uma assinatura tão única que é o cheiro da priprioca. Da Priprioca. Eu consigo trabalhar com ela aqui de algumas formas e é impressionante como ela é versátil. Se você coloca ponto 1 dessa matéria-prima, ela traz uma informação para a fragrância. Aí você pega essa mesma fragrância e coloca ponto 5, 1%, nossa, já é outra nota. Você não fala que é o mesmo perfume. Parece que como ela é muito, ela tem muitas facetas, dependendo da concentração, ela realça ou o aromático da fragrância, ou o floral, ou o especiado da fragrância, e aí faz com que no resultado final seja outra coisa, seja um outro perfume. Que interessante. É muito legal. Sensacional. Gente, daria pra gente ficar aqui conversando muito tempo com o Leandro. Que delícia de conversa, quanto aprendizado, quanta coisa que você trouxe. Queria te fazer mais uma pergunta, assim, quem está começando com essa área da perfumaria, que já está nesse caminho de perfumista, estudando, já está... qual é um conselho que você dá para ele, para essa pessoa? Eu diria para quem está começando, para quem tem curiosidade, para quem busca conhecer mais, é resiliência. Porque é um aprendizado constante e muita paciência, porque não é algo que vem do dia para a noite. E hoje em dia, cada vez mais, principalmente falando, olha eu, né, falando dos jovens, né, esse imediatismo que existe hoje vai totalmente na contramão da perfumaria. Porque você saber, isso aqui é rosa, mas você saber que a rosa da Bulgária, que é colhida de manhã, tem que ser colhida antes dos primeiros raios de sol, onde tem a maior concentração de óleo essencial em cada pétala para você colher manualmente. Isso faz toda a diferença quando você compara a rosa da Bulgária com a rosa da Turquia, enfim, é uma coisa que assim, na perfumaria faz diferença. E é essas sutilezas que só através da resiliência, da paciência, do trabalho constante que você consegue perceber. Porque no final é uma arte, né? É uma arte, é encantador, é maravilhoso. E Lê, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que te encontram? Podem me encontrar no meu Instagram, leandropetit.perfumer, e estarei lá postando, sempre posto algumas coisas, e tiverem perguntas, curiosidades, pode mandar lá que a gente responde. Obrigada mais uma vez para vocês estarem aqui com a gente no Papo de Perfumaria. Curte o nosso canal e coloquem todas as
perguntas, curiosidades e quem mais que você queira que esteja aqui sentado do nosso lado para a gente estar conversando, inclusive se quiserem que o Leandro volte aqui. Com o maior prazer voltarei. Tá bom? Obrigada.